Primavera Árabe. O nome Primavera Árabe se dá pelo conjunto de transformações históricas que vem ocorrendo em todo o mundo árabe. Tais transformações se dão por vários protestos e revoluções no Oriente Médio e na África, em que a população foi às ruas para tirar ditadores que estão no poder há décadas. De certa forma, as causas já estavam presentes nos países que estão envolvidos. O descontentamento já era grande pela má qualidade de vida, falta de emprego, repressão política e também um grande motivo, o poder e a riqueza concentrado na mão de poucos, causando assim uma desigualdade absurda. Assim começou uma mobilização entre vários grupos, mostrando que este não era um fenômeno novo na região e que os envolvidos nos protestos não tinham influência fundamentalista religiosa, ao contrário do que se via na mídia ocidental, nem haviam absorvido ideias promovidas por grupos terroristas. As redes sociais foram essenciais para o movimento, pois foi por meio delas que as manifestações foram organizadas. Salas de conversas online contribuíram para a organização de data e horário, resultando assim em manifestos cada vez mais populosos e organizados. Uma mudança irreversível está em curso, mesmo que ninguém seja capaz de identificar exatamente o que está acontecendo nesses protestos das massas ou predizer seu resultado final. Os países envolvidos são: Tunísia. Os manifestos do mundo árabe tiveram início na Tunísia, denominados também de Revolução de Jasmim. O principal motivo das manifestações foi a insatisfação do povo com o regime de ditadura do país. Teve início no final de 2010 e final em 14 de janeiro de 2011 o declínio do então líder de governo Ben Ali, após 24 anos à frente do governo. O episódio que deu início às ondas de manifestações envolveu o jovem Mohamed Bouazizi, nascido e criado no país, que tinha como fonte de renda a venda de frutas e que teve seus produtos embargados pela justiça do país por se negar a pagar propinas. Tomado pela indignação da situação, ateou fogo no próprio corpo. A população que se abalou com o episódio se revoltou, e daí se concretizou o início da revolta popular. Os manifestos na Líbia ficaram conhecidos como Guerra Civil Líbia ou Revolução Líbia e começaram pela influência dos manifestos na Tunísia. Os objetivos eram parecidos. O principal era a queda da ditadura de Muammar Gaddafi. Como tentativa de controle e repressão do regime ditatorial, os manifestos na Líbia foram os mais sangrentos da Primavera Árabe. A intervenção das forças militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte comanda principalmente pela União Europeia, que foi outro ponto marcante. O ditador Muammar Gaddafi foi assassinado após intensas batalhas no dia 20 de outubro de 2011. Egito. Os manifestos no Egito, chamados também de Dias de Fúria, Revolução de Lótus e Revolução de Nilo, foram marcados também pela luta da população para o fim da longa ditadura de Hosni Mubarak. A onda de protestos se iniciou no dia 25 de janeiro de 2011 e tiveram fim no dia 11 de fevereiro de 2011. Depois da grande onda de manifestos, Mubarak não se candidatou novamente. Em junho de 2011, depois das eleições, Mohamed Morsi foi eleito presidente do Egito. Argélia. A onda de manifestações na Argélia ainda está acontecendo e tem como objetivo retirar do poder o atual presidente Abdelaziz Bouteflika, há 12 anos à frente do governo argelino. Com o aumento da insatisfação e indignação da população com o mandato do presidente, Bouteflika realizou uma nova eleição, mas acabou se elegendo novamente em uma eleição marcada por um elevado número de abstenções. Os protestos, manifestações e atentados ainda existem, o que mostra que os argelinos não estão nada satisfeitos com seu governo. Síria. As manifestações na Síria ainda estão acontecendo e já são considerados como guerra civil. A batalha é para a queda do ditador Bashar al-Assad, pois sua família está no poder há 46 anos. Há cerca de 20 mil mortos desde que o governo decidiu reprimir os rebeldes usando violência.
existe uma certa pressão por parte da ONU e da comunidade internacional em promover a deposição da ditadura e dar fim à guerra civil. Existem indícios de que o governo sírio esteja utilizando armas químicas e biológicas para combater a revolução no país. Bahrein. Os protestos no Bahrein objetivam a derrubada do rei Hamad bin Isa Al Khalifa, no poder há 8 anos. Os protestos também se iniciaram em 2011 sob a influência direta dos efeitos da Revolução de Jasmim. O governo responde com violência aos rebeldes, que já tentaram atacar inclusive o Grande Prêmio de Fórmula 1. Registros indicam centenas de mortos durante combates com a polícia. Marrocos. A Primavera Árabe teve um diferencial em Marrocos. Nesse país, não há exigência até o momento do fim do poder do rei Mohamed VI, mas sim da diminuição de seus poderes e atribuições. O rei atendeu partes das exigências mediante os protestos, diminuindo parte de seu poderio e nomeando eleições para primeiro-ministro. Mas a insatisfação do país ainda é grande, pois seus poderes continuam amplos. Iêmen. O ditador Ali Abdullah ficou 33 anos no poder. Os protestos e os conflitos levaram ao fim da ditadura que foi anunciada em novembro de 2011. Embora quisesse uma transição pacífica, houve conflitos e repressão por parte do governo. Durante alguns momentos da Revolução Iemenita, foram registrados alguns acordos dos rebeldes com a organização terrorista Al-Qaeda. Jordânia. Quem está no poder é o rei Abdullah II. Os protestos na Jordânia vêm ocorrendo desde a segunda metade de 2012. O rei, com receio da intensificação da Primavera Árabe em seu país, anunciou no início de 2013 a realização de novas eleições. Omã. Como em Marrocos, em Omã não há exigência do fim do regime monárquico do sultão Qaboos bin Said, que é quem está no poder atualmente, mas lutam por melhores condições de vida, por uma reforma política e aumento de salários. O sultão definiu a realização das primeiras eleições municipais em 2012, com receio da intensificação da Primavera Árabe no país.